5 gerações já passaram, desde que eu saí da seleção. Hoje em dia ainda eu continuo na televisão, continuo fazendo minhas palestras, eu continuo sendo produtivo, eu sou empreendedor, morri de medo que eu faria quando eu parasse de jogar voleibol. Então o que eu quero mostrar para todo mundo é exatamente esse lado. Gente, ó, se você acha que a tua zona de conforto aí, você vai ficar sempre eterno, ou a sua empresa, ou você, tenha certeza que se você ficar, daqui a pouco tem gente no teu lugar. É isso mesmo. Na tua empresa tem uma outra concorrente abrindo na tua frente, ou então no seu lugar vai estar alguém sentando. Não tem jeito e não tem espaço hoje em dia. Me fala, o que te inspira? O encantamento das pessoas. Encantamento das pessoas. Aquilo te dá uma força. Muito. Acabar a palestra e ver que as pessoas estão chegando não apenas pelo Tandy famoso e virar e falar assim, posso tirar uma foto? E acabou. Foto com o Tandy. Eu acho o máximo assim, porra, esse cara é monstro. Esse cara é... Esse cara, que legal. Porra, que palestra bacana. É isso que me inspira. Ai, que bom. Acabar e ver pessoas emocionadas, chorando, falando assim, caramba, que história bacana de vida. Eu falei, a minha história é a tua história. E eles se identificam com isso. Então, quando você fala aí, você botou dinâmica, eu botei porque eu sei que precisa. Eu faço com que eles saiam da zona de conforto, que estão ali me assistindo, e de repente 40 minutos de palestra, vamos embora sair para uma dinâmica. O quê? Caramba, eu agora sou protagonista. Caramba, isso acontece o tempo inteiro nas empresas. É você sentar num lugar, teu diretor fala, vem cá, tô querendo que você faça isso. Eu tô te dando oportunidade. Você quer crescer? Então vem, acredita. Já acabaram palestra, né? O cara falou assim pra mim, acabei de ser chamado pra gerente. Eu tava com medo. Você me deu força. Eu vou. Eu tenho que ir, porque se eu ficar aqui, vai vir alguém. Falei, cara, vai. Entendeu? Então são essas coisas que são bem legais. Me fala uma coisa, Vitor. Você acha que você teve uma luta mais difícil, um prêmio que foi muito mais difícil de ganhar na sua carreira? Nada foi fácil, né, Sandra? Nada foi handle to me, né? Eu não herdei nada, né? Eu falo que a minha herança foi a educação que meu pai me deu e minha mãe me deu, foi a educação de que, filho, o que não é seu, não é seu. O que é seu, você tem que aprender a valorizar, né? Vai atrás, lute, não desista. Eu recebi, assim, eu me lembro como se fosse ontem, minha mãe e meu pai, assim, literalmente deixaram esse valor da sociedade de que você precisa ir atrás dos seus sonhos, né? Minha mãe me alimentou muito isso, né? Meu pai também me ensinou os valores eu me lembro que o primeiro chiclete que eu roubei, eu achei que me dei bem. Meu pai fez eu passar a maior vergonha do mundo, mas ele me ensinou a maior lição do mundo. Ele falou assim, meu filho, você vai aprender de que o que você conquistou é seu, o que não é seu, você não tem o direito de pegar. Então, assim, eu agradeço muito de ter podido viver isso e cada vez aprender mais, né? Assim, eu não tenho medo também, outra coisa importante, Sandra, é não ter medo de se redimir, entendeu? Falar assim, bom, eu errei, eu roubei, eu pequei. A confissão é muito importante. A confissão, ela nos liberta. A confissão, ela não pode aprisionar. Verdade. Se você estudar por que os católicos fizeram as confissões naquela época, os padres eles queriam crescer as igrejas, eles precisavam que os reis dessem às igrejas. Então, cada vez que a mulher do rei se confessava com ele, ela devia para o padre. Então, o padre falava assim, olha, eu preciso de abrir mais algumas igrejas, eu preciso, mas eu não vou mais, olha, aquela coisa que você me contou. Infelizmente, muitas das confissões naquela época, elas foram criadas para você dever algo. Eu falo que a confissão ela tem que te libertar. Você só vai ser livre daquilo que daquela prisão interna se você achar uma pessoa que você possa falar, não como dívida, mas como liberdade, como libertação, né? Aí você consegue ser livre, é como se você estivesse tirando um peso invisível do seu coração. Então é uma coisa que eu continuo a fazer até hoje, de poder... Até hoje meus filhos, eu confesso para eles, papai, queria te pedir perdão. Mas por que, papai? Eu falo assim, acho que ontem eu falei com você de uma maneira errada. E eu falo assim, não, papai. Então assim, eu acho que ter essa humildade de entender que a gente vai ter muito que aprender. Até assim, eu aprendo muito com os meus filhos. Mas
eu não posso deixar de ser pai, né? Claro. O pai tem a obrigação de ser pai, não de ser filho. Claro. Cara, me fala, como é que foi entrar pro Hall da Fama? Isso foi um negócio diferente. Porque um dia antes da entrega do prêmio, eu falei, eu preciso anotar aqui o nome das empresas e das pessoas que eu preciso agradecer. Aí peguei uma folhinha comprida e fui botando o nome das pessoas, da FIBA e todas essas coisas que eu precisava falar. E coincidentemente, antes de mim, ganhou o Gary Payton, que levou um iPad, né? E depois entrou eu. Levou a lista. Não, eu falei assim, eu não tenho um iPad, tenho essa lista aqui, que é amassada. Mas o pessoal adorou. Botei lá. Pô, adorou, lógico. E aí eu comecei a agradecer todo mundo. E foi um negócio emotivo. Porque essa premiação, você não sabe nem quem vota em você. Sabia disso? Não. Você não sabe quem vota em você. É de uma coisa secreta. E eu já tinha passado, né? Você para entrar lá, você precisa estar parado de jogar basquete pelo menos 5 anos. Para mim já tinha passado 10 anos. Foi quando me liga o tal de Bog Yugoslávio lá. Ele me liga e fala, você entrou no Hall da Fama, Oscar. Eu já sei, rapaz, eu fui lá pegar, me deram no meio do jogo. Eu falei, não, você entrou naquele outro Hall da Fama. Menina, tava no viva voz do carro, né? Mas minha perninha balançou assim, eu parei o carro. Falei, Mas quando ele fala isso, quer dizer que você já ganhou o prêmio. já ganhei o prêmio. Que bárbaro. Isso ele me ligou, eram uns 5 meses antes. Eu parei o carro e falei, repete o que você falou. E a Cris estava no carro, né? Ele falou, aí nós dois nos olhamos, ficou aquele silêncio. Que sensacional, que sensacional. Ele falou, é segredo, você não pode falar para ninguém. Lógico que eu não vou falar. Que legal, que legal. E foi assim que eu soube do negócio do Hall da Fama. Depois, assim, de todo esse sucesso, como é que foi o pós-carreira? Você também dirigiu, né, o Sorocaba, você saiu dos jogos lá por cima, e como é que foi esse pós-carreira? Eu joguei basquete durante 22, né, 20 na seleção brasileira. Eu parei de jogar muito realizada, tudo que eu tinha que conquistar, eu conquistei. E eu parei por quê? Porque eu tinha um outro sonho, né, que era ser mãe. Então eu já estava com 35 anos para 36 anos e você sabe que a gente não pode esperar muito, né? E aí eu resolvi engravidar. No mesmo dia que eu dei a coletiva de imprensa falando que eu ia parar de jogar basquete, junto com essa decisão minha, eu falei que o motivo era porque eu estava grávida, que era um dos maiores sonhos meus também. Bacana. Ser mãe. E aí eu tive que me reinventar, né? Sim. Mas a gente não se reinventa de uma hora para outra, né? A gente, quando a gente vai jogando, a gente vai pegando aquela coisa de falar com a televisão, as perguntas e respostas, de se comunicar com o público, e tudo isso me remeteu a fazer palestras, né? Então, hoje, por exemplo, eu falo numa boa, dou entrevista numa boa, eu falo com um público de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, a 40 pessoas, assim, numa boa, eu não fico tensa, não fico nervosa, eu me comunico muito bem com eles, então acho que essa coisa que o meu ex-marido falou para mim, porque muitas empresas me procuraram para eu contar a minha história, foi onde a gente resolveu lançar a história de fazer palestras motivacionais, falar assim, como é que eu fazia, como é que eu pensava, qual o caminho que eu tomei, quais são as frustrações que você tem que superar, as metas, os objetivos, as pressões, como é que eu lidava com as minhas pressões, né? Então, acho que ficou uma história bem interessante, bem legal. Sim. Não, a tua palestra é maravilhosa. Bom, eu acho que não tem como, né, a gente não falar do seu acidente, e eu queria que você falasse, foi com 18 anos, né? Sim. Então, Eu tive um acidente quando eu tinha 18 anos, indo para uma academia de esportes. Eu morava, na época, na cidade vizinha aqui, onde eu moro. Estou em Santos, localizado. Na época, eu morava em São Vicente, junto com os meus pais. E fazia aquele caminho, aquele trajeto meio que diário. E, em razão que estava desativada essa linha, eu passava pelo local inúmeras vezes e sem muita surpresa, até o dia que aconteceu um acidente.
uma locomotiva que transitava apagada nessa área que estava, né, desativada. Eu tive ali a grata surpresa negativa, né, no caso, em grata surpresa de vivenciar um acidente. Então eu perdi de imediato parte das pernas no trauma, uma colisão. Fiquei 58 dias internado, enfim, passei por momentos bem críticos. Na hora você desmaia, né? Não, na hora eu não desmaiei. Na hora eu me mantive acordado o tempo todo. Eu lembro, inclusive, trago parte dessas vivências, obviamente traduzidas em alguns aprendizados, alguns conhecimentos que eu adquiri, né? Eu costumo dizer que eu tive que virar o jogo num curto espaço de tempo, e é isso que eu levo um pouco. Você estava acompanhado? Você estava com alguém? Alguém te socorreu rapidamente? Não, eu estava sozinho, mas eu tive ali o apoio do meu pai na época que estava vivo, que chamou a emergência, que foi chamado rapidamente. Foi um momento assim bem divisor de águas em todos os aspectos, porque eu tinha 18 anos de idade, não tinha muito conhecimento prático da vida e tive que me lapidar ali de uma forma emergencial. Mas em resumo, assim, o que me traduziu ali voltar a viver foi justamente perceber que eu poderia ter oportunidades na vida, que eu poderia criar essas oportunidades, e tinha dentro de mim brotava uma energia que eu não sei explicar, de vontade de colocar em prática tudo isso. Acredito eu que numa espiritualidade, talvez, advém de uma questão de eu sempre ser muito inclinado para o lado positivista, uma visão otimista, e o esporte me ajudou muito, porque o esporte, como você colocou, ele me equiparou oportunidades, mesmo eu sendo início de carreira de várias atividades, como, por exemplo, o surf e o triatlon, né? Na época não tinha conhecimento de nenhum surfista biamputado no mundo, tanto é que foi o meu primeiro mártir assim, de aparição na mídia internacional, inclusive, foi quando o Fantástico fez uma matéria comigo no mesmo ano, eu surfando, e aí eles disseram na mídia que eu era o primeiro caso. E aí começaram a surgir alguns convites de algumas coisas e tal, mas foi no triatlon que eu me consagrei mesmo como, né, um campeão mundial, inclusive de amputados, que eu trilhei uma carreira competitiva. E posterior, depois, quando parei no triatlon em razão de lesões, porque é um esporte um tanto agressivo, principalmente para quem não tem as pernas, né? Eu acabei migrando para a canoagem oceânica, a qual tem alguns feitos bem interessantes, como, por exemplo... Calma, você vai falar lá, vai falar tudo, você vai falar tudo. Quero uma dica para terminar. Eu sempre peço uma dica, o que você fala em suas palestras, o que você acha importante, que você usa na sua vida, para nós. Uma dica. Eu acho que a dica mais importante é um fato real do que aconteceu. Quando eu fui cortado da peneira de 93 no Banespa, no antigo Banespa, Clube Banespa, que era referência no voleibol, eu voltei para casa e comecei a treinar como um louco. E em abril eu fui indicado para a seleção infanto-juvenil, em setembro eu fui campeão mundial e melhor jogador do mundo. E aquela lição que eu levei na minha vida é: nunca deixe ninguém estragar com o teu sonho. Você é o único que tem esse direito. Só você pode falar, eu não consigo. E o não, para mim, é uma coisa que eu nunca, jamais, pode falar nunca, eu já mudo para jamais. Jamais se tento começar alguma frase com não, se será. Porque a gente manda para o nosso cérebro que 70% vai dar errado. É verdade, é verdade. A dica que eu deixo não deixe ninguém estragar com o teu sonho. Quando as pessoas falarem que você não é capaz, olhe para dentro de você, porque você é capaz, você consegue. Olha, Giba, eu estou encantada. Você parece estar mais jovem do que quando você jogava. Eu não sei se é o bigode, eu não sei. Eu sei que você está ótimo. Você é uma pessoa realmente muito especial, um brasileiro que a gente tem muito orgulho. Eu agradeço por você participar conosco do Papo com o Palestrante.
E agradece, por favor, a Roberta, que é uma fofa, sabe, é uma grande parceira também. Não, Ó, sem dúvida nenhuma. beijo na família toda, viu? Beijo, beijo.